Olá, estamos aqui com mais um Dicas, que vai levar até vocês informações sobre a vida artística, postura, voz e muito mais sobre esse meio. E hoje nós estamos com um convidado muito especial, uma pessoa que eu sou muito fã. Ele é músico, professor de música, regente, maestro e está fazendo uma pós em regência. Hoje conversamos com o Romilton. Boa tarde. Quero dizer que para mim é um motivo de alegria participar do projeto. Quero dizer também que o tema que foi sugerido é importante, eu considero bastante importante e as pessoas deveriam achar importante também. Então eu espero que no decorrer da nossa conversa aqui elas se conscientizem do cuidado que deve ter e enfatizar, sempre lembrar, colocar na lista de prioridades para que tenha assim uma boa saúde vocal. E a questão da saúde vocal, Romilton, a gente fala assim, não é só para artistas, né? Todos os profissionais hoje estão envoltos, precisam falar, um vendedor, um professor, e em qualquer área a gente precisa muito da voz, e a gente usa ela de forma muito errada, né? Acaba não tendo os cuidados necessários com a nossa voz. E na questão do palco ou do artista, a voz é o nosso principal instrumento. Mesmo quem não é músico ou ator, mas precisa da voz para se comunicar. E assim, nessa questão, o que você vê, como que são os tons de voz, como que a gente pode fazer um personagem diferente, as entonações? Tá, para começo de conversa, vamos só identificar o que é voz, como ela é produzida e as diferentes classificações dela. A partir desse ponto a gente consegue então abrir um leque assim para um monte de informação com relação a ela, a voz. A sua fala com relação ao uso da voz, locutores, radialistas, né? A galera que é locutor de rodeio, de rádio, televisão, a gente sempre costuma citar o William Bonner. Ele tem um bom cuidado com a voz, sabe usar a voz corretamente, assim como outros que já passaram pelas bancadas de televisão. Vendedores, professores. Os professores, eles muitas vezes na ânsia de ter domínio de sala, de aluno, passa despercebido esse cuidado com a voz. Voz é uma ferramenta muito importante, ela caracteriza a gente. Então exige um cuidado tremendo. Eu sempre digo assim que um instrumento, quando dá um probleminha, a gente vai lá na loja, compra a peça que precisa, pronto, está resolvido. Aqui não é bem assim. É muito mais frágil, exige muito mais cuidado do que um instrumento que eu posso pegar, né? Então, quando o ar sai lá do pulmão, passa pela laringe, passa pela corda vocal, a corda vocal vibra, esse vibrato produz som. Então, o ar que sai lá dos pulmões passa pela laringe e corda vocal, fazendo com que elas vibram e proporcionam o som, para falar ou cantar. Então, essa vibração constante para a produção da voz, quando por exemplo, os rapazes estão jogando futebol e aí lá do outro lado do campo eles gritam para que o colega escute lá do outro lado que é para tocar a bola para outra pessoa. Esse grito, consegue imaginar a pressão que vai fazer aqui na corda vocal? Então, eu conversando contigo aqui no tom de voz tranquilo, elas estão vibrando, batendo uma na outra. Há lubrificante natural na corda vocal, nós podemos lubrificar com água também, o suco da maçã, comer a maçã, mas essa batida aqui pode ficar agressiva quando eu grito, quando eu estou tossindo demais, quando eu faço muito isso aqui, ó. Tudo isso faz ela vibrar. Então a corda vocal bateu de forma incorreta, ela pode calejar, ela pode causar um calinho, um machucadinho, e isso proporciona rouquidão. Essa rouquidão pode ficar assim, marcar a gente pro resto da vida, né? Então a corda vocal proporciona a nossa voz,
E voz, Nara, ela é uma forma de comunicação, ela caracteriza a gente. Então, para nós artistas, você especialmente, que é a tua área de teatro, a voz por si só já é uma forma de comunicação. Ela já mostra como você está. O teu ouvinte vai ter uma noção de como você está só de ouvir a sua entonação. É lógico que eles vão ouvir as palavras. As palavras indicam alguma coisa. As palavras formam a comunicação. Mas a minha entonação para conduzir a palavra também forma uma comunicação para quem ouve. Então eu posso demonstrar que estou nervoso, posso demonstrar que estou triste, que eu estou muito empolgado, que eu estou inseguro, que eu estou bravo, que eu estou... enfim, são N situações. Então, assim, por aí a gente percebe que no meio artístico é de suma importância saber usar a voz. No meio educacional, para quem é professor, para quem é vendedor, para passar uma segurança de que seu produto é bom e até convencer o cliente a comprar. A entonação vocal pode contribuir ou não para isso, entende? Para a oratória, então, nem se fala. Quando a gente está no palco, isso se torna ainda mais importante, porque nós temos uma mensagem que queremos transmitir. E às vezes, ou por insegurança, ou por falta de treino, ou até por não saber como lidar com a voz, a gente acaba transmitindo outra mensagem. E não só no palco, eu digo assim, você vai fazer uma entrevista de emprego, né? E pelo teu tom de voz ou tua entonação, você diz totalmente diferente do que você quer passar, da mensagem que você quer passar. Você tem alguma dica pra gente, assim, nesse sentido? Tem como mostrar pra gente como seriam esses tons de voz? A gente sabe que tem o agudo, tem o grave. Como que seria essa diferença, pra gente conhecer um pouquinho? Sim, é bem simples, bem simples. A gente pode fazer no prático aqui que vai ficar muito fácil de compreender. Para começar, não existe voz fina e voz grossa. Nós usamos voz aguda e grave. É o que você citou ali, vozes agudas e vozes graves, né? Nós diferenciamos as vozes, a minha, a sua, por timbres. Então, e é bem interessante ressaltar que não existe ninguém no mundo que tenha um timbre igual ao teu, que tenha uma voz igual à tua. E não existe ninguém no mundo que tenha um timbre como o meu. É possível a galera da área de comédia, eles imitarem o Silvio Santos, o Faustão e tudo mais, mas não vai ser igual. Vai fazer eu lembrar, mas não vai ser igual. Então, o que é timbre? O timbre caracteriza a nossa voz. Você está lá no mercado, você está do outro lado da sessão e escuta uma pessoa conversando do outro lado da sessão. Você ouve e identifica, fulano de tal está ali, porque você ouviu o timbre dela, que é único. Então, é bem interessante isso. A voz é algo que nasce conosco e não existe outro igual, é único. A minha voz é só minha, a tua é só tua, né? Então, timbres graves e agudos. É como se fosse uma identidade, né? Sim, sim. E vai acompanhar a gente. Por exemplo, esse som aqui, ó. Som grave, o som encorpado. Deixa eu até aproveitar para colocar que olha que legal, a gente também, no teatro, a gente estuda essa questão dos sons graves e agudos, e para dizer alguma mensagem, ou terror, ou alguma coisa, a gente usa muito a música nos guia, né? E sempre quando são sons mais graves, eles são usados geralmente no terror, em coisas nesse sentido, né? E são mais agudos em outras áreas, mas quando você já lembrar, esse som ali Os sons mais agudos ficam para coisas mais delicadas, né? São esses aqui. Sons agudos e sons graves. Então, quando nós estamos dirigindo uma fala ou uma música, trazendo agora para a área artística, né? Depois a gente pode associar com vendedor e outros, mas trazendo para a área artística, nós, quando estamos em palco, nós podemos passar algumas impressões só com a nossa entonação. E a entonação seria o falar correto, usando palavras tônicas no lugar correto. Então a entonação muda uma frase. Exemplo, 6 exemplos
para você perceber como eu posso mudar uma frase. Olha só, coloquei aqui, ó. Nós vamos usar 6 exemplos de entonação, usando a palavra tônica diferente em locais diferentes na mesma frase. A palavra tônica é a palavra forte que eu vou usar, então eu estou usando, inclusive na fala nós podemos usar o ritmo. Esse ritmo vai indicar como eu estou também, se eu estou seguro do meu conteúdo ou não. Respirar, falar de forma ritmada, tranquila. Aqui entra a dicção. O que é dicção? Se eu estou falando e você consegue ouvir tudo que eu estou falando, compreender tudo que eu estou falando, é porque eu tenho uma boa dicção. A minha boca mexe, trabalha, a minha língua trabalha, o céu da boca trabalha. Agora, para aqueles que falam com os dentes cerrados, por exemplo, e aí o ouvinte não consegue 100% saber o que está acontecendo, não consegue ouvir 100%, seja no cantar ou no falar, no teatro, é porque a minha dicção não é boa. Então a dicção consiste em falar bem, em pronunciar, trabalhar formato vocal, de forma que o meu ouvinte ouça tudo claro, né? Então olha só, se eu colocar o mais forte, usar então a tônica aqui no você, vai ficar, primeiro exemplo então, você, eu uso ela como tônica, ela é forte. Você viu aquele sujeito sair daqui? Ok, esquece o você agora e vem pra cá, pro viu. Eu vou usar o viu como palavra tônica na mesma frase. Você viu aquele sujeito sair daqui? Esquece agora o viu e vamos para o aquele. Vai mudar completamente o sentido da mesma frase, por causa da minha entonação. Tá? Você viu aquele sujeito sair daqui? Ok, vamos para o próximo. Aqui meio que pega no pé do sujeito, no caso, né? Aqui, ó. Você viu aquele sujeito sair daqui? Não precisa nem vírgula, a minha entonação já indica. Eu mudo completamente a frase. Você viu aquele sujeito sair daqui? Fica até agressivo, né? Percebe que minha entonação mudou? Porque eu estou falando dele. Já dá outro sentido também. Pode ser que eu estou com raiva dele, estou indignado com ele. Entende? Aqui, passa para a próxima palavra. Você viu aquele sujeito sair daqui? Totalmente diferente. E aí vamos para a última. Você viu aquele sujeito sair daqui? Entende? Então a nossa comunicação, quando nós prestamos atenção no que nós queremos passar, as coisas mudam. Então para os vendedores, por exemplo, muitas vezes eles não conseguem vender o seu produto porque usou a palavra tônica no lugar errado. Na cabeça dele ele quer passar uma mensagem do produto dele, só que, ou um professor do conteúdo dele, só que em algum momento ele usou a entonação no lugar errado ali, valorizou uma tônica na palavra errada e não passou o que ele queria passar. E muitos ficam chateados porque não tem sucesso. E é muito triste para quem faz teatro, ou para quem canta, ou para o meio da oratória, quando quer passar uma mensagem e percebe que o ouvinte não está captando. E às vezes o problema não está nele, está aqui. E geralmente, né, a gente não consegue repassar, não consegue dizer realmente o que o texto ou o que a música nos fala, né? Isso é uma coisa que eu vejo bastante em mim, nos meus alunos e também nas pessoas em geral, porque às vezes você está tendo uma conversa informal e você está falando uma coisa e a pessoa entende de outra forma, ou você fala uma coisa e a pessoa fica brava, mas não tinha motivo para ela ficar por causa da entonação, né? Uhum. A minha família é de italiano, então a gente fala sempre muito alto. E as pessoas, quando chegavam lá em casa, os vizinhos achavam que a gente estava se matando, brigando, porque a gente falava assim, sempre... Acho que todas as sílabas eram tônicas. Sempre alterado. Sempre alterado. Nunca no nosso tom de voz, assim, no nosso conforto. Sempre estava pra cima. Aí fica difícil saber quando tá brigando ou não, né? Porque tá sempre alterado. Sempre estava alterado. As pessoas falam assim, tá acontecendo alguma coisa lá. Mas era o nosso ritmo, né? E
foi uma coisa que eu tive que treinar bastante para tirar em palco, porque geralmente eu quero jogar, tipo, a minha adrenalina tá muito, então vai sempre mais pra cima. Quando é uma coisa assim, mais retraída, é muito difícil pra fazer. Tem que treinar bastante, porque senão sai sempre a emoção diferente na voz. Tem que policiar. Por exemplo, olha só, imagine uma autoridade, imagine um juiz, uma autoridade assim, que não sabe usar a voz. Ele é autoridade, ele é digno de respeito e reverência diante dele, né? Então, se ele não sabe usar uma entonação que possa estar ali andando lado a lado com a postura em que ele exerce, quebra um pouco a autoridade. Um policial, entende? Quando ele aborda a gente, ele tem um tom de voz intimidador, que é um tom grave, pausadamente e tal, ele consegue fazer a gente tremer mais do que um que chega lá falando alto com a gente. Esse que fala alto com a gente vai além de aguçar um pouco o nosso temperamento, deixando a gente um pouco estressado também, ele não vai ter o respeito que ele quer ter. Já aquele policial que pede para você abrir o vídeo, já aconteceu comigo várias vezes. Inclusive eu pedi se canta. Eu estava indo para Maringá e um policial me abordou e ele chegou lá e pediu para os meus documentos. E quando eu ouvi o tom de voz dele, eu fiquei quieto, dei os documentos e tal. Ele fez o trabalho dele e ao final eu pedi: posso fazer uma pergunta, senhor? Pode. O senhor canta? O senhor trabalha a voz assim? Eu, não. Eu deveria. O senhor tem uma entonação muito legal. O senhor conversa muito bem, tua voz é bonita. E ele ficou assim, para não perder aquele rebolado, né? Ele ficou meio assim e tal, agradeceu e saiu, mas eu tenho certeza que ele pensou no que eu falei. Então, em sala de aula, muitas vezes a gente perde o respeito por gritar, por usar a voz, querer competir com o aluno, né? Então, na área do teatro, a emoção sempre está ali. E você precisa interpretar um personagem. Você vai ter que interpretar esse personagem. Junto com a interpretação, a tua voz tem que estar colocada. Tem que estar a par e não ímpar. Tem que estar colando, combinando com o personagem. E para passar alguma coisa para o ouvinte, no sentido de trabalhar a emoção, vamos supor que você vai fazer uma homenagem lá no Dia das Mães. No Dia das Mães ou no Natal. E você faz uma peça de teatro e no final você quer comover o teu ouvinte. Você não vai conseguir comover ele com um tom de voz agudo. Olha, tem que ser um conteúdo muito forte, sabe? Algo assim, dramático para você amolecer o coração dele. Do contrário, não vai ser. Esse dramático e esse tom agudo deveria vir antes. Vem antes. Não sei se seria primeiro... começo, meio e fim, mas se a gente colocasse como começo, meio e fim, começo e meio, ok. Fim, não. O fim tem que ser pro grave. Interessante isso. Tem que ser pro grave porque você faz com que a poeira baixe, a adrenalina baixe, e ali é a moral da história. Então, o tom de voz grave ou uma música que explora os agudos, os tenores estão lá em cima, no final todos os tenores descem para o grave. É lógico que uma ou outra música os tenores vão explorar o agudo e vai acabar no agudo. Mas se a minha intenção é trabalhar o emocional do meu ouvinte, com com palavras que eu quero que atinja ele, seja no teatro ou na música, eu preciso acabar a minha tarefa de forma mais solene. Isso tem que ser no grave. Nossa, bem interessante isso. Sim. Já aconteceu, Nara. Eu sou muito de fazer experiências. É por isso que quando eu começo a falar dessas coisas, eu tenho bastante coisa para falar, porque a gente lê, a gente estuda, mas nada melhor que passar por aquilo. Sim. E eu vou contar então só uma experiência rapidinho e a gente já... Eu estava na Páscoa do ano passado, eu fui visitar um centro de recuperação e ali tinham homens muito sisudos, durões, assim, semblante fechado, sabe? E daqui a pouco aparece o Romilton lá com o piano lá e para cantar umas músicas e já ficaram olhando torto para mim assim. Eles não querem estar ali. Tá longe da cultura. Sim, tá longe da família, vai um cara cantar lá.
vai cantar em outro lugar, eu estou de saco cheio, não quero ficar aqui, quero fugir, não estou em paz, está longe da droga, então, enfim, tem toda a questão do sistema, né, querendo aquilo, então eu tive que usar dessas artimanhas aí, dessas técnicas de entonação vocal para conseguir trabalhar o emocional deles. Então eu comecei a conversar com eles. A primeira fala foi no grave, tentando demonstrar segurança, domínio do que eu ia fazer, para que eles sentissem firmeza de que eu ia fazer algo bom. Depois, no meio, comecei a usar agudos, músicas agudas, tons agudos, as falas agudas, né? E quando foi dando a hora de acabar, foi acabando o meu tempo, eu parti para o grave. Uma música em que trabalhava um agudo no meio e acabava no grave, e quando ela acabou no grave, eu completei com uma fala, no grave. E ali já tinha alguns que se emocionaram. Pode exemplificar pra gente? Então usei assim, meios de trabalhar, chamar eles para mim e trabalhar o emocional. Então, coisas relacionadas à Páscoa, né? Coisas relacionadas à Páscoa, área religiosa, né, espiritual, mas também amor, para eles se sentirem amados, independente da situação, entende? Então, coisas assim. Independente do público, você consegue amolecer o coraçãozinho deles. Por exemplo, olha só, eu vou usar só um trecho de uma música, eu vou fazer ela grave e agudo. Pode ser até essa que você fez lá com eles, fiquei bem curiosa. Essa que a galera gosta de cantar aí, ó. Vou usar o grave. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Agora o agudo. Eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Então eu usei grave e agudo. Agora se for para eu finalizar e querer usar da música e uma fala, eu diria que os graves. Então, por aí, porque a gente consegue em pouco tempo ter uma noção de que o bom uso da voz, a valorização da voz, da fala, colocando ela na lista de coisas que devem ser bem cuidadas e valorizadas, a gente tem sucesso. As mães para com os filhos, os pais para a correção dos filhos, para não perder a autoridade diante dos filhos, para que o pai não precise nem de pegar um chinelo ou uma varinha, só de ele falar ele já fazia o filho tremer, entende? De um professor intimidar um aluno sem precisar de expulsar da sala, ou de você provar para o teu cliente que o teu produto é bom e você quer vender algo bom para ele só através da tua fala, entende? Então... Nossa, bem interessante mesmo. Bastante coisa assim que a gente no teatro a gente estuda, mas assim de uma forma não tão aprofundada. Então a gente tem coisas que a gente acaba não sabendo, assim. Nossa, muito obrigada. Mais que uma entrevista, foi uma aula pra mim, meu Deus. Achei muito interessante. Agradeço muito de coração você ter aceito entrar nesse projeto, que é um piloto, que a gente não sabe como vai ser, mas pra mim já valeu o projeto por esse dia, porque foi muito interessante, foi muito gratificante estar aqui mesmo, foi maravilhoso. Como eu disse, sou fã mesmo, sempre. Quando eu vim pra cá, acompanhei um pouco da história do Romilton, eu achava também maravilhoso falar um pouquinho disso, que ele estava fora da área artística para poder se aprimorar e trabalhar, fora, né? e trabalhar na área artística. Né? Até conheci o Romilton como ele era o motorista da van que eu ia para Cascavel estudar, e
E ele nunca deixou a arte, mas ele estava ali batalhando para conseguir Foi. estar onde ele está hoje. Foi. Foi uma caminhada. Eu agradeço a Deus por ter me assim, colocado situações em que eu pude aproveitar. Também pessoas que me ajudaram nessa caminhada toda, muitas pessoas, profissionais, tanto da música quanto maestro, né? Posso citar o maestro Nélio Amaro, ele foi a pessoa que me deu as primeiras coordenadas na área de maestria, regência. Tem o Fritz, que é um senhor que tem música na veia. Então, depois deles, eu fui tendo contatos com outros profissionais e as coisas foram clareando. Então, eu sou muito grato a Deus e a algumas pessoas que puderam fazer parte da minha caminhada até aqui. E é interessante ressaltar que independente da área, a gente tem uma extensão. Por exemplo, a música, ela é a minha extensão. As pessoas vão saber como eu estou através do que eu estou cantando. Para quem está fazendo teatro, as pessoas vão saber como você está através do que você está entonando, falando, através da tua entonação, não só das palavras. Você pode estar interpretando lá Alice no Paraíso das Maravilhas, lá, mas se você não estiver bem, a tua extensão não vai ser legal. Entende? Isso para um vendedor, isso para um professor em sala de aula, isso para todos que usam da voz, para um palestrante, para um empresário, dono de uma empresa que quer passar algo para os seus funcionários. Entende? Eu em casa, eu sabia quando meu pai não estava bem. Hoje, se eu for conversar com a mãe, por mais que ela tente disfarçar, eu sei que ela não tá, quando ela não está bem. E sei quando ela está feliz. Mesmo que por telefone, né? Mesmo por telefone. Quero agradecer, então, Romilton, muito obrigado mesmo. E espero vocês na próxima. Até mais!